Bom, dando sequência aos fatores que provocam a variação da língua portuguesa, nós já falamos do fator etário, né, que tem a ver com a idade, o fator geográfico, que tem a ver com a localização, e o fator profissional. Eu prometi falar aqui nesse vídeo do fator sociocultural e dos demais. Então vamos lá. O que é que diz o fator sociocultural? Sociocultural, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, mais simples, tem a ver com a questão de conhecimentos que nós adquirimos quando nós ingressamos na escola. Observe que é comum a gente ouvir alguém dizer que pessoas que tiveram acesso à escola, que puderam estudar, né, regularmente ou até mesmo estudar à noite, essas pessoas têm uma certa facilidade de se comunicar porque, obviamente, tiveram aula de língua portuguesa ao longo da sua vida escolar, aprenderam a ler e escrever. E uma pessoa que, infelizmente, não teve a oportunidade de estudar, essas pessoas desconhecem algumas formas de falar e de usar a língua escrita, inclusive algumas não sabem nem ler nem escrever, porque não tiveram acesso a esse tipo de informação. Então, esse é o fator sociocultural, né? Então, pessoas que, por exemplo, a gente já deve ter escutado, vocês devem ter ouvido também, algumas pessoas dizerem algo do tipo: desde as 4 horas eu estou em pé esperando esse ônibus passar. Desde seria o que nós conhecemos como forma gramatical correta de desde 4 horas estou esperando o ônibus passar, o ônibus chegar, desde. Algumas pessoas se habituaram, cresceram ouvindo isso, não tiveram acesso à escola, certamente estão em contato com pessoas que falam desse jeito, não falam essa expressão, né, desde as 4 horas, não tiveram acesso à escola para serem informadas de que a maneira padrão de falar, aquela maneira que é aceita pela sociedade é desde e não desna, inclusive essa palavra desna não existe na língua portuguesa, apesar de falarem, né? Mas enfim, pelo menos não existe como algo padrão formal a ser utilizado. Então, isso daí é provocado pelo fator sociocultural. Assim como pessoas que dizem coisas do tipo problema, broco, caneta faiano. Então, apesar da gente ver que na escola tem pessoas que estão lá estudando e mesmo assim estão falando desse jeito, aí teria que ser um outro momento para eu conversar com vocês sobre isso. Por que que tem pessoas que mesmo tendo acesso à aula desde criança, né, a aula de língua portuguesa na escola, mesmo assim ainda tem pessoas que insistem em falar dessa maneira que não é aceita pela sociedade. Mas isso aí é papo para um outro momento. Aqui agora é importante que vocês saibam que esse fator sociocultural interfere sim na maneira da pessoa utilizar a língua portuguesa. Você vai ver que advogados, espera-se que advogados, que todo mundo que passou por uma faculdade que se formou, que médicos, que jornalistas, que arquitetos, que enfermeiros, né, enfim, que essas pessoas tenham um conhecimento da língua que é aceito como forma, digamos assim, correta de falar. E que aquelas pessoas que, infelizmente, como eu disse, não tiveram acesso à escola, nem mesmo a uma faculdade, não se formaram, elas têm uma outra forma de falar. Se vocês entrevistarem um juiz e vocês entrevistarem uma dona de casa que nunca pisou na escola, se você fizer até a mesma pergunta para os dois, vocês vão ver, se vocês conversarem, soltar assim um gravador e ouvir os dois falando, em algum momento vocês vão perceber, em alguns momentos não, em muitos momentos vocês vão perceber que ambos estão usando, né, os dois estão usando a língua portuguesa, mas de formas diferentes, e que essa diferença é provocada pelo fato de que um teve acesso à escolarização completa, conseguiu estudar, completar seus estudos, se formar, e a outra pessoa não. Então, o fator sociocultural é isso. Temos um próximo fator aí que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque tá vindo um avião aí, vocês não vão conseguir ouvir.